Ô, Lara, como que você lida com esse lado espiritual seu? Eu não tenho um lado Você espiritual. não tem essa caixinha, você não... Não tenho. Graças a Deus. Graças a Deus eu tô... Você não tem esse... Aí você reconhece que existe uma coisa que não é esse mundo físico, não é isso? Você Então, reconhece que existe uma coisa psicológica, que existem camadas... Eu não me reconheço como agnóstica. Porque eu não reconheço que existe algo que eu Nada. não sei. Você pode existir ou não? Eu estou pronta... Isso, eu tô pronta pra me curvar às evidências. 100%. Se você estiver aberta, vai aparecer. Amém. Você tá aberta? Tô sempre. Eu tenho mais perguntas do que respostas. Se ele Muito aparecer mais numa perguntas. sessão dessa aí, você vai ter um papo Então, bom com ele, não é isso? Então, aí que tá. É porque precisa aparecer de um ponto de vista de um crivo metodológico aceito por todo mundo, Não, né? depende, né? Depende da conversa que você tiver com ele, uma, não é isso? Não, aí que tá. Não, uma experiência pessoal não faz de uma coisa uma verdade. Rapaz, depende da experiência pessoal. Então, eu imagino... Depende da experiência às vezes pessoal. você Do pode ponto de vista ter um- objetivo, não interessa o que eu viver, interessa o que acontece. Não, uma experiência pessoal pode revelar verdades universais. Por exemplo, vamos dizer que Deus aparece pra você e tem uma conversa com você revelando coisas que você gostaria que fossem reveladas e diz assim, olha, você quer que eu prove que eu existo? Vai em tal lugar, faça tal coisa que vai acontecer isso. Sinais mesmo de coisas físicas que acontecem. Você entende o que eu tô dizendo? Sim. Existem várias pessoas na história da humanidade pediram sinais físicos a Deus e ele... Você já foi em Portugal? Não, do galo lá, você já viu? Não, nunca fui. Isso, em Portugal, todo lugar tem um galo. Tem um galo de Barcelos, né? Isso que o galo é o Deus do impossível. Tinha um cara que tava fazendo o caminho de Santiago e foi acusado e ia ser condenado à morte, né? Isso? E ele pede a Deus que mate ele antes do dia seguinte, pra que ele não morra como um vagabundo. A oração dele não era pra ser inocentado nem fugir, era pra morrer antes da condenação, não é isso? A humildade do cara, não é isso? Eu já vi essa Porque história não do morra caramba. não morra como vagabundo. Tipo assim, é uma humildade da porra, não é isso? Não me mate, por favor, me mate. Aí Jesus aparece no sonho e diz assim, olha, você tava numa missão em meu nome, não é isso? Então eu vou segurar a sua. Você vai dizer ao julgador que vai aparecer um sinal incontroverso do meu poder e da sua inocência. Aí ele conversa com o padre que não precisa de extremoção não, que ele não vai morrer, que basta ele apresentar ele ao juiz, o juiz não tinha interesse de ouvir ele, tava fazendo uma refeição e tal. E a história diz que o cara disse assim, fala o que você quiser, que você é um homem morto, eu tô comendo, não vou nem olhar pra você. O cara fala assim, em nome de Jesus, eu recebi uma mensagem de Jesus em sonho, que afirmava que na hora que eu afirmasse a minha inocência, ia haver um sinal incontroverso da intervenção divina e da minha inocência. A galera deu risada e a galinha assada na mesa regenerou e cantou. Isso não significa, o galo não significa que eles acreditam que aconteceu isso, mas que nosso Deus, o Deus do impossível, pode tudo, inclusive fazer uma galinha regenerada assar. Existem tipo, um montão de relatos de pessoas. Não, pior que cantar é tipo uma galinha assada viver, não é isso? Nascer pena e ela levantar, não é isso ou não? Tipo, voltar a galinha assada dos miúdos, a porra toda, não é isso? Tipo assim, existem coisas extraordinárias. Tem pessoas que veem um milagre a cada nascer do sol, tem pessoas que veem milagre a cada casamento, tem pessoas que veem milagre no nascimento, e tem pessoas que precisam de milagres fisicamente extraordinárias, né? E tem pessoas que querem... Sim, porque eu vivi 11 anos na igreja, eu trabalhei na igreja, eu preguei. Pois é. Eu estudei teologia. Então, eu vi isso acontecer. É que eu sei que isso não representa uma evidência. Uma coisa que eu vivi não representa uma evidência para todos. É isso, uma galinha assada regenerar e cantar. Se você visse isso acontecer, não vai... Não, pra mim não. Em nome de Jesus, eu disse que agora, se galinhas assadas passassem passassem a cantar, normalmente, se fosse possível de provar aqui, ali, lá e acolá, Deus dizia a você, olha, você vai em tal lugar, tal hora, e pode dizer isso, que a porra eu posso estar simplesmente sugestionado. Não, mas eu posso você sim, mas nesse caso não foi uma pessoa que viu a galinha assada cantar. Foram dezenas, não é isso ou não? Foi uma galera, não é isso ou não? Mas uma galera pode se juntar e inventar essa história também. Pode ser um hipnose coletivo. É um surto coletivo. Pode ser simplesmente também uma hipnose coletiva. Só que quanto mais pessoas, a chance disso acontecer é menor, não é isso? Ou não? É isso. Você pode pedir sinais e os sinais vão ser dados. Mas se você ficar buscando uma explicação mais complexa do que a realidade, você tá indo contra a navalha de Ocrã. Você tem que estar aberto a receber o que... Se você não estiver aberto mas a receber, você não vai receber nada, não é isso ou não? Eu posso simplesmente também estar super em paz com esse assunto como tô. Também, pode. Claro, você vai receber o que você estiver aberto a receber. Se você estiver de boa não precisar, você não precisa, não é isso eu não tô buscando mas nada. o fato de você... mudanças espirituais, elas não são nem necessariamente fatos específicos para você uma galinha cantar. É só simplesmente uma aceitação. Eu passei por um momento e hoje eu sinto que existe, porque é sobre sentir. Sobre a fé mesmo. Não, você teve 11 anos na igreja, uma experiência, né? Você tem toda a chave. Você, em poucas palavras, se você mudar de ideia daqui a 20 ou 30 ou 40 anos, você entrega e acabou. A qualquer momento que você quiser, né? A minha única preocupação hoje é fazer o bem ao próximo. E você é só no que eu foco, em ser útil e servir. Então, você se sente autossuficiente. Se algum dia você achar que a sua força não é o suficiente, você sabe as palavras que você vai chamar pra entregar, não é isso? Acabou. Ou não? Qualquer coisa eu conheço o caminho, né? Exatamente, você conhece o caminho pra caramba, não é isso ou não? É isso, conheço bem. Mas você colocou isso como um objetivo de vida, assim, fazer bem ao próximo?
Ah, esse é o meu objetivo de vida, com certeza. Não coloquei, não. Eu aprendi isso. Acho que aprendi isso no cristianismo desde sempre. Qual é? E a sua religião? Eu sou cristão. Eu entro em qualquer igreja no dia de domingo que estiver perto da minha casa, inclusive católica. Eu reconheço Jesus. Quem salva a igreja é Jesus. Quem salva é Jesus. Salva de quê? Qual a sua denominação? Qual a denominação que tem primazia para Jesus? Tem alguma denominação superior às demais? Se você for perguntar pra ele, é aquele que praticou. Ele era judeu, né? Não, mas ele não deixou de ser judeu. O judaísmo que Jesus praticava não existe mais. Porque, inclusive, as leis que ele fazia... Qual que era o judaísmo que ele fazia? O do templo. Inclusive, tem leis originais que não tem mais como... Não, mas o templo dele era... O judaísmo rabínico foi inventado após a destruição do templo, né? Não, o templo da época que foi destruído a terceira vez é de Herodes, não era o templo original dos judeus. O templo que Salomão, que Jesus menciona, que não sobrará pedra sobre pedra... Sim, mas esse é de Herodes. Isso. Esse templo havia... Esse aí já estava profanado, os caras colocaram a cabeça de porco. Mas Jesus foi apresentado lá ou não? Claro, ué. Existia o pai de Jesus, na verdade, os homens na época de Jesus cumpriam as obrigações, existia o tabernáculo nesse lugar, existia todos os... O tabernáculo é diferente do templo, é o templo móvel. Isso, mas tipo existia, eles montavam o negócio ali, todas as obrigações eram feitas naquele lugar ou não? Na verdade, a sinagoga era tipo um centro de convenções. Quando você for a Israel, você vai pirar, velho. Os caras, onde Jesus ficava lendo, por exemplo, em Cafarnaum, a casa da sogra de Pedro, até a sinagoga onde ele lia as escrituras e debatia e curava os outros, era coisa de 50 metros de distância. Era centros de convenções. Esse modelo helenista, grego, de ter templos e tudo, isso foi mais romano e grego. Não é judaico. Porque a gente só tem um templo, se for pegar a escritura, que é na eternidade. Deus deu para Davi, Davi derramou sangue de forma errada, né? Porque lá em Êxodo, não fala, nos 10 mandamentos, não fala não matarás. Não sei se você sabe disso. Não está escrito isso. Se não fosse não matar, você não podia comer. Tudo que você come é vivo. Pois é. É isso. Não assassinarás com dolo. É isso, é porque assim matar tudo que você come é vivo, até vegetal. Sim, não, mas até a pessoa. Tudo que você come é vegetal. Não, mas até a pessoa. Se você não pode... A própria lei autoriza matar, Êxodo 22. Sim, não sem pode, pecado de sangue. Não pode matar com dolo. Não, e o vagabundo... Você pode matar com dolo o vagabundo em flagrante, não é isso? Não pode matar com dolo. Se for seguir com toda a tradição... Você pode matar com dolo em flagrante do Êxodo 22, não é isso? Não, com dolo não. Como não? Não, sem dolo. Você sabe que o cara vai lhe roubar pela 5ª vez, você tá esperando lá, o cara está lhe roubando, você desperdeu, o cara no chão, o cara deu teste, então, isso é o quê? É você tem vontade de ter matado ele ou não? Você acabou de fazer. Foi João, fazer igual Davi. Como é o nome do advogado? Você acabou de fazer igual Davi. Como é o nome do negão? Que deu o tiro, como era o nome do negão lá do coco e do relógio? Como é o nome dele? O cara já tinha roubado ele 4 vezes. Ele, não, velho, eu fico no caixa aqui, não é isso ou não? Deixa ele vir, não é isso ou não? Não teve negócio no vídeo do cara matando o vagabundo? Não tem. Não tem o vídeo do cara matando o cara? Tem sim. o vídeo. Ali é legítima defesa ou não é? O vagabundo deu voz de assalto dele ou não deu? Hein? Ele sabia que o vagabundo ia dar voz de assalto nele Artigo 25 do Código Penal. Legítima defesa não é isso. Só existe uma lei. Só existe uma lei. Qual a lei? Só existe uma lei. A lei do vivo. A lei do vivo. Quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei, ele disse o quê? Não tem como revogar a lei. A lei é uma força, do uma primeiro onda. ao último dia não vai se modificará um tio, uma vírgula da minha lei, não é isso ou não? Sim. Quem é que fala mais? É o Êxodo 22 ou é o código assinado aí por, como é o nome, Renan Calheiros, esses caras, hein? O quê? Qual é a lei que maior, hein? Tá, mas olha só, se a gente levar em consideração que as pessoas não partem do mesmo ponto, você concorda com isso, sim ou não? A regra nesse planeta... As pessoas começam do mesmo ponto, sim ou não? Sim. A Bíblia é muito clara. Aí tu tá forçando não, sim, as pessoas não nascem no mesmo ponto. Tá bom. Mas tá. a Bíblia é clara que as maldições, elas são hereditárias. As maldições são hereditárias. Você vai herdar as doenças venéreas dos seus pais, não é isso? Eu lamento, é a realidade das coisas. Se você não aceita a realidade das coisas, se você não aceita a realidade das coisas, você serve a quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que você está vendo aqui foi criado por Deus. Tudo. A natureza das coisas é que as maldições são hereditárias. Eu lamento. Eu nasci deficiente. Você lembra quando Jesus sai do templo, o cara tá cego lá e perguntam a ele, ele é cego porque o pai dele pecou ou porque ele pecou? Você lembra dessa passagem? Você lembra disso? Não, eu não li a Bíblia tanto assim, cara. É porque eu sou cego, essa passagem me marcou mais, não é isso? Aí, eu sei que João 3,16, essa eu sei. Aí a conclusão é que se ele não fosse cego, ele não seria testemunha de quem sou eu. E aí ele cospe e tal e cura o cego. E o cego testemunha que ele não vai afirmar se ele é Messias, mas ele pode afirmar que ele tem poder e cura. É exatamente isso. As pessoas... O que você considera um prejuízo pode ser o seu maior ativo. Você quer ver a desigualdade mais brutal? Porra, mas tu falar isso pro cara que tá fudido, quem disse meu isso irmão? foi Deus, não fui eu. A maioria dos caras que entram em contato comigo pedindo dinheiro, quer dizer, eu sou um fudido, me ajude, eu tenho 18 anos, não sei o que lá e tal. Eu tô na escola fudida, ninguém ensina nada que preste. Digo, bicho, você trocaria de lugar agora com Bill Gates? Você trocaria de lugar agora com George Soros?
Sim ou não? Você preferia ser o cara da escola pública de interior merda com 18 anos ou ser Jorge Soros agora ou Bill Gates? Você acha que esses caras têm ereção decente nessa altura do campeonato? Você preferia ser um bilionário idoso ou ser um cara com 18 anos começando a vida? Michael Saylor trocaria tudo que ele é e tem pra ser você. Se você tem 18 anos agora e tem saúde, bicho, rapaz, pelo amor de Deus, você é mais rico. Você é mais rico em termos econômicos do que qualquer bilionário de 90 anos, não é isso? De fato, dependendo de como vai se desenhar a vida desse cara. Não, você tem riqueza. Agora você pode destruir sua riqueza também. Como bilionário também pode perder tudo, não é isso ou não? Tá bom, qual que é a primeira... Um cara de 18 e de 90 pode morrer. Agora a qualidade de vida e a expectativa de morte não é igual, é? Não, mas vamos lá. Uma pessoa que começa a vida num ponto que ela... vamos lá, o filho do Luciano Huck e, sei lá, o filho do cara dono da padaria lá na favela lá. Tu me dizer que eles começam do mesmo ponto, já chegamos à conclusão que não é verdade. E, cara, isso é a natureza das coisas. E contra isso é contra o mundo, é contra Deus. Essa é a natureza das coisas. Você não pode... O principal artigo das ciências sociais é o problema do uso do conhecimento humano, de um cara chamado Frederick Hayek. Você já ouviu falar nesse artigo? Já ouvi falar desse cara. Você não sabe o que é melhor pra você mesmo daqui a uma semana. Como é que você vai saber o que é melhor pros outros? Mesmo que você pudesse, você achar que você pode corrigir essa injustiça, chama arrogância fatal, e qualquer tentativa sua de resolver ou melhorar a natureza desse mundo, você vai servir a Satanás e piorar as coisas. Pô, daí eu faço o quê? Faço nada? Você conhece a história de Jó? Que foi tentado diversas vezes, viu outros universos, viu o passado. Já começa dando uma merda sinistra na vida Deus dele. mostra tudo pra Jó. Deus mostra o passado, o futuro e outros mundos. Ele diz, Jó, você compreende toda a minha criação? Ele, não. Então me obedeça, meu irmão. A nossa missão nesse planeta aqui não é compreender. A missão nesse planeta é escolher. A única coisa a finalidade de cada pessoa e da humanidade é cada um de nós escolher se vai querer servir a Deus ou o diabo. Se você quiser servir a Deus, você vai renunciar à sua vontade de ser Deus, inclusive, e manipular como é a natureza das coisas e obedecer à vontade dele. Se você quiser desobedecer, é lago de fogo, fisicamente, financeiramente e espiritualmente. Isso. Tá bom. Nós viemos de uma nação que quem acredita acha que foi fundada por ordem de Jesus. Mas nem aquele do Antigo Testamento mesmo, que todo mundo concorda que foi fundado por Deus, não deu certo. Imagine a nossa, né? O Estado é uma coisa... A natureza dele é satânica, né? Você já assistiu aquele filme Nefários? Não. Cara, tem várias frases que são de lascar. Vale a pena. Nefários é muito bom. Nefários, né? É uma história Anota aí pra mim, por favor. É a história de um condenado à morte que precisa de um laudo pericial de um médico psiquiatra de que ele não é maluco. E o cara chega lá, ele tá falando com o diabo, é uma possessão demoníaca. O cara fala assim, eu sou o diabo, eu tomei esse corpo. E você, até o fim do dia, vai matar 3 pessoas. E o cara faz ele matar 3 pessoas, diz assim, você matou sua mãe. Você fez eutanásia com sua mãe. Você mandou a menina abortar, agora, daqui a 20 minutos vai abortar e aborta. E ele faz o cara matar os 3. É um filme, tem vários diálogos muito bons. Inclusive o cara fala, né, que ele ofereceu os principados e potestades a Jesus, né? Que são os governos. E o psiquiatra diz a ele, mas ele não aceitou. E o diabo diz assim, mas você não é o carpinteiro, né? Eu vi uma fala sua que alguém te perguntou se você era ateu. E eu vi você falando que você a conversa que eu tive com... Deus. O que eu expliquei... todos nós temos um momento de enfraquecimento de fé, né? Sim. Todos nós temos os nossos momentos, né? E tem um argumento... Inclusive, muitos católicos... Tem padres, inclusive, que diz que Deus odeia a aposta de Pascal. Mas a aposta de Pascal é algo que lhe dá uma grande motivação, mesmo naqueles momentos que você está com pouca fé. Pascal diz o seguinte, que inclusive foi um dos criadores do cálculo, né? Leibniz, Pascal e Newton, né? A aposta de Pascal diz o seguinte, se eu acreditar em Deus e for mentira, o que é que eu perco? Se eu me santificar a cada dia e eu vou ser um filho melhor, eu vou ser um pai melhor, eu vou ser um colega de trabalho melhor, todo mundo só ganha com isso, inclusive eu, né? Se eu não for salvo no final, paciência, eu nunca mereci ser salvo. Agora, se eu não acreditar em Deus e Deus existir, o que é que eu perdi? Perdeu tudo. Tudo. Algo inimaginável de valor que eu não consigo nem conceber, né? Perdeu tudo. Então vale a pena acreditar nisso, mesmo que seja mentira, né? Com certeza. Vale a pena você, naqueles momentos de fraqueza, pensar nessa aposta. Diz, meu Deus, não tem nada. Você é tão misericordioso que não existe nenhuma alternativa se não seja entregar, que seja feita a vossa vontade, não é isso? Com certeza. E você vê também na dificuldade, você vai, quando chega um momento que você
diz, eu não posso mais ir, não tenho mais o que fazer, eu desisto, as coisas melhoram. As coisas acontecem. Não, às vezes as coisas ruins acontecem por um propósito maior. Foi o que eu te conheci aqui. Correia vai ser demitido da polícia ou não vai? A tendência é que ele seja, né? Ou não? Vai ser bom ou vai ser ruim pra isso financeiramente? Financeiramente vai ser melhor. Se ele já tem agora 1 milhão de seguidores, na hora que ele começar a monetizar e profissionalizar o Insta, é capaz dele bater 5 milhões. É um cara com 5 milhões de seguidores, 1 milhão na Bahia. Ele vai ter condição de ser deputado na próxima eleição daqui a 2 anos? Com certeza, sem dúvida. Vai ser melhor ou pior pra ele e pra família dele? É bem melhor. Ele passou, sei lá, 1 ano de sofrimento pra ter agora décadas de glória, não é isso? Saber trabalhar, Hein? é verdade. Tudo que acontece pra pessoa, você não sabe, é muito difícil. Tudo que acontece, não cai o muçulmano que diz, né? Que não cai uma folha de uma árvore, que não Sem seja... permissão de Deus. Pois é, que não seja do seu conhecimento e autorização. Pois é. Ô, Renato, do que tu sente saudade? O que eu sinto saudade? Eu acho que eu não sinto saudade de muita coisa, não, viu, velho? Eu acho que. Eu gostaria. Porra, te peguei uma pergunta que tu parou e. E agora? E aí, audiência? Eu sinto. Porra, o homem tremeu aqui. Vamos de novo. O que tu sente saudade, Rapaz, Renato? eu sinto saudade de ter mais saúde quando eu era mais jovem, não é isso? Mas eu não trocaria as coisas que eu tenho atualmente, não é isso? Do quê? Não é isso? Eu acho que não trocaria, não. Eu gostaria de voltar a ter a saúde que eu tinha com 20 anos de idade. Mas tem alguma coisa que tu lembra, assim, que te dá saudade ou não? Rapaz, eu enterrei minha mãe uns 2 anos atrás, né? Tem alguns momentos, né, que... Os parentes que a gente enterrou, né? Ou não? E qual é o teu maior arrependimento? Rapaz, você já me perguntou, eu também já respondi. Que os meus maiores arrependimentos pau a pau é não ter aceitado o Bitcoin e Jesus antes. Né? Só esse, tu acha? Rapaz, isso é o principal. Na hora que você aceita Jesus, mudava tudo, não é isso? Todas as decisões da vida mudavam, não é isso? Hein? Dinheiro compra felicidade? Imediata, sim. Cocaína, chama cocaine, não é isso? Imediata. Imediata compra pra caramba. Aí em longo prazo, não é isso? Ô, Renato, quais são as 3 dicas que tu daria pra quem quer mudar de vida? Mas mudar em que sentido? Depende de como seja a vida dele, não é isso ou não? É o mudar que tu- de onde? Sair das é o que drogas? tu- é o que tu interpreta por mudar de vida. É o que tu interpreta por mudar de vida. É isso. A primeira coisa, se você quiser agir não de maneira financeira e nem em poder, se você quiser agir de maneira moral, a segunda imperativa moral é reconhecer Jesus como seu Salvador. Na hora que você reconhece Jesus como seu Salvador, você renuncia a toda dor, a toda ansiedade, a todo sofrimento. Você começa a cultivar uma coisa dentro de você que é gratidão. Que é saber que nós todos, utilizando a expressão que você usou, temos muita sorte de estarmos vivos aqui e ter um pai querido que oferece um bem e uma salvação totalmente merecida, uma graça imerecida de um valor inimaginável. Se você aceitar isso, bicho, você renuncia a toda a ansiedade, toda a dor, todo o nervoso, não é isso? É isso. O primeiro conselho seria esse. E se eu pudesse dar mais um conselho, mas que é derivado desse, é que comece a ser cético. Não precisa, não aceite nada que não venha de fatos e lógica. A autoridade, o argumento de autoridade, você achar que um governante, que um político, que um cara que tem título falou alguma coisa e não você reconhecer aquela coisa pelos seus próprios fundamentos, por fatos e lógica, essa é a principal sofisma e a principal fonte de mentira em nossa sociedade hoje. Você acreditar que alguma coisa é verdadeira porque o governo disse, bicho, rapaz, a maioria das vezes você vai se lascar. Inclusive eu atribuo o sucesso histórico dos judeus a seu ceticismo em relação a governos. Os judeus que confiavam em governos, eles sobreviveram? Ficaram para trás, né? Esses foram cortados, né? Eu acredito em grande parte que o sucesso dos judeus na história da humanidade foi o ceticismo dele em relação aos governos, né? Tá um judeu aqui assistindo. Renato, deixa eu perguntar uma coisa. Qual o melhor conselho que tu já ouviu e qual o melhor que tu já deu? Rapaz, é muito difícil, velho. Um conselho que eu dei, que se popularizou muito na internet, é não coma ninguém que você não quer engravidar. Você já ouviu essa? Rapaz, geralmente é o maior erro da vida do cara, né? Hein? É isso. Esse popularizou bastante, não é isso? Mas outro popularizou bastante é compre Bitcoin, viu? Mas é autocustódia. Em autocustódia. A maioria vai para o inferno. A maioria a maioria da população não é de pessoas que assistem Café com Ferry, não são investidores. A maioria da população, eles são gastadores líquidos, devedores líquidos. Jesus, quando foi questionado, disse que a maioria ia pro 80 inferno. milhões de pessoas no Serasa. É isso. Não, Jesus disse que a maioria ia para o inferno. A maioria vai para o inferno, inclusive Jesus disse claramente, a casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. E vai ter gente ainda que vai chegar no dia sem a roupa adequada. Esses são os caras que compram Bitcoin em corretora e não fazem autocustódia, que vão ser jogados para ranger de dente e lágrimas de sangue, não é isso? Inclusive, estava numa missa tridentina. Como é o nome do padre?
o padre lá fez uma homilia maravilhosa. E eu assisti 2 vezes a mesma missa pra ouvir aí de novo o que o cara tinha dito, velho. O cara tava falando que só existe uma lei no mundo. Do início, quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei, o que é que ele disse? Eu não vim revogar a lei, eu vim fazer cumprir a lei. Inclusive, eu vim dar a lei de uma forma que você vai poder cumprir. Jesus não trouxe a paz entre as pessoas, ele veio trazer a espada entre as pessoas, ele veio trazer a paz entre as pessoas e Deus. Porque a lei antiga, os judeus não cumpriam, aí eu caí em desgraça, tinha que mandar mais um profeta para corrigir e tal. E aí ele veio trazer uma nova aliança, mais perfeita que a anterior, não é isso? Que era mais fácil pra gente cumprir, e que ela era mais perfeita, porque tinha mais sangue. Não era sangue do prepúcio do nosso pênis, era sangue do Filho de Deus, não é isso? Antes era sangue, não é isso? Assim, o casamento é sangue do ímen, e é sangue de você misturar o seu sangue da mulher e fazer um filho, não é isso? Exatamente. É isso. Jesus não veio revogar a lei. Ele diz, a mesma lei, a lei nunca se mudará, do início ao fim dos tempos, a lei é a mesma. Agora, a lei de qualquer país que respeitar a lei de Deus, ela é de Deus. E a lei que contrariar a lei de Deus é de Satanás. E morrer para desobedecer essa lei é lucro. Morrer por Deus é lucro. A minha mensagem principal é essa. A salvação individual, você não precisa confiar em nenhum governo. Se os governos não respeitar a lei de Deus, ele serve a Satanás. Não existe casamento bíblico nesse país, como não existe no Brasil. Não existem os direitos básicos. Deus ordena que você tenha uma arma. Deus diz, venda a sua roupa e compre uma espada, não é isso? Nesse país é proibido você ter arma. É proibido o casamento bíblico. Uma pessoa pode chegar e se separar sem motivo nenhum. Jesus revogou o divórcio ou não? Sim ou não? Jesus revogou o divórcio. Seus corações não estavam prontos, não é isso que ele diz em Marcos e Mateus? Tem casamento sem... Absurdo, não? Cara, outra coisa agora, mudando de assunto. Eu já vi você falar que você é cristão, mas que você não tem uma denominação tão rígida. Você pode frequentar... Essa é a maior discussão, essa é a maior... como é que chama? É a maior discordância que eu tenho com o Paulo Cogos. Ele acha que só existe uma igreja de verdade e que a salvação é só através dessa igreja. Embora essa mesma igreja reconheça um negócio chamado salvação extraordinária, né? Pois é, os presbiterianos, que é a igreja que eu tô frequentando, eles também se consideram católicos. Católico significa universal. Isso. Igreja. Eles só não se consideram romanos. Mas, exatamente. Existem igrejas tão ou mais antigas que a romana que não estão em comunhão com Roma. Por exemplo, a igreja da Etiópia e da Armênia. O primeiro país a declarar Jesus como seu senhor foi a Armênia em 300, antes da igreja de Roma. Beleza. Não, então assim, a gente pode... Eu também concordo, não existe um único jeito. Você pode ser protestante. Da Etiópia até hoje tem um monte de evangelho que não é reconhecido, não tem como o evangelho de um monte de livro aí, que são tradições totalmente diferentes. Mas não seria necessário você ter pelo menos alguma denominação? Porque pelo que eu entendi o que você falou, você pode transitar. Se um dia der na telha de você numa católica, você vai. Se der uma protestante, sei lá, batista, presbiteriana... Você não acha que você já foi em Portugal? Não. Se você for pra Vila dos Santos Ancestrais, você não quer ver como é o culto dos Santos Ancestrais? Gostaria de ver. Sim. Vamos dizer que monarca vai ver como é a vila dos ancestrais dele no Vale do Becá. Mas isso não me impediria de ter uma denominação. Eu poderia visitar um dia, claro. Mas eu tô dizendo de ter uma denominação. Você não acha necessário? E ter uma relação transcendental. Você não pode chegar numa missa. Você acha que se monarca for numa missa no Vale do Becá, de onde vieram os ancestrais dele, e ver uma missa no rito maronita, com o cara falando o idioma que Jesus falou no Sermão da Montanha, rezando o Pai Nosso com as palavras que Jesus nos ensinou, você acha que ele não vai ter uma relação, um momento transcendental com a porra dessa? Eu acho que sim. Porra, eu tive em Portugal recentemente e vi várias missas lá tridentinas, em igreja que tá há 1000 anos lá, meu irmão, com o som do chão que era na época dos nossos ancestrais, não é isso? Uhum. Porra, não é com canto gregoriano, a porra toda. Sim. Rapaz, quem salva a igreja é Jesus. É Jesus, mas segundo ele, através da igreja. Por exemplo, você acha que dá pra ficar... O cara que tá com a tripa, com a perna enrolada no eixo cardan lá, e eu rezo um Pai Nosso a ele, dizendo que Jesus aceita ele se ele quiser. Esse cara tem alguma chance de salvação, ele aceitando Jesus vai rezando um Pai Nosso? Tem, mas pra mim é um mistério a salvação. Qual foi a igreja que salvou ele? Qual foi a igreja que salvou ele? Qual foi a igreja que salvou o bom ladrão? Jesus, tem amplamente documentado muçulmanos dizendo que Jesus foi em sonho a eles e salvou eles. Qual a igreja que salvou esses caras? Foi Jesus, porra. Ou não? Não, beleza. Mas eu tô dizendo assim... Sim. Você acha que é plausível? Tipo assim, você fica muitos meses seguidos sem ir na igreja, por exemplo? A igreja armena, por exemplo. A igreja armena, que eu mencionei aqui, que o país inteiro oficialmente se declarou cristão em 300. Eles têm a linha sucessória, inclusive, dos apóstolos. Dos apóstolos. Só não é o Pedro, não é isso? Certo. Sim. Mas você acha plausível você ficar meses sem ir em nenhuma igreja, por exemplo? Só ficar em casa, rezar em casa? Não, você tem um dia da semana que Deus ordenou. Inclusive, o pessoal do Testemunho de Jeová, tem vários que honram o sábado porque tem escrito Shabá ali, não é isso?
Não tem... Se o cara quiser obedecer literalmente o que tá escrito ali, faz sentido, não é isso ou não? Então, mas é exatamente aí que eu quero chegar. Por quê? Porque eu já vi pessoas que estão vendo os seus vídeos e dizendo assim, não precisa ir na igreja então. É só acreditar em Jesus na minha casa. Jesus quebrou a proibição do Shabá. Ele trabalhou e curou no Shabá ou não? Sim. Ele quebrou ou não quebrou? Não sei, mas era um trabalho? Ele, como é que chama? Deu inclusive o exemplo que ele fala é de salvar animal, empurrar carroça. Ele fala inclusive expressamente, não é isso? Que os 10 mandamentos ele não resume em 2? Sim. Perguntaram qual dos mandamentos é mais importante, né? Isso ele disse, são 2, né? Isso, se for pra resumir, não dá pra ser um, tem que ser 2. Então vou te perguntar, direto, então. Você acha imprescindível o cara frequentar a igreja pelo menos uma vez por semana? Qualquer que seja a denominação? Imprescindível não, mas é muito desejável, é muito bom, é muito importante. Por que é desejável? E se for mais de uma vez na semana é até melhor, viu? Mas por quê? Por que é superior a ficar rezando na sua casa? Rapaz, nós somos seres sociais, velho. Tem pessoas que realmente têm problemas mentais, a porra toda, que gostam de solidão. Inclusive, dentro da igreja católica, tem caras que fazem, como é o nome, como é o nome dos caras que ficam orando dentro da cela lá, como é o nome? Não tem como é o nome? O cara que fica no mosteiro, que se retira da sociedade, não é isso? Não tem ermitão, esse negócio chama ermitão, não é isso? Asceta, né? Asceta, ermitão, não é isso? Existem pessoas que são assim, cada um tem sua vocação, não é isso? Mas, em geral, as pessoas são sociais ou não? Você aprende com a experiência dos outros? Sim. Um grau, inclusive, um dos graus da admiração é a imitação, não é isso? Se você admirar, você quer ser como uma pessoa, você vai imitar ela, não é isso? Claro. Um programa que eu adorava de Cogos era Terça Geológica, você chegou a assistir? Não. Cogos contava a história de Santos. Muitas pessoas podem ter sido salvas pelo evento de outras pessoas que foram salvas, não é isso? Eu quero ser ele, não é isso? Eu vou fazer como ele, né? Ou não? Com certeza. O Cogos também tem um papel importante na minha conversão. Ele que me recomendou A Fé Explicada, do Léo 13. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Pois é. Hoje em dia eu acho importantíssimo... Cara, é porque as pessoas têm uma postura meio interesseira com a religião. Então, eu quero ir lá pra ganhar em troca eu ser salvo. O cara tá numa ilha deserta com a Bíblia durante 5 anos, todos os dias lendo a Bíblia, você acha que não tem chance nenhuma de salvação porque ele não tá indo num lugar. Vai se fuder, não é isso? Não? Eu concordo. Tem casos, inclusive, do cara dizer que leu a Bíblia 50 vezes sozinho numa ilha, não é isso? E a própria religião, tanto a católica quanto a protestante, diz que a salvação é um mistério. Recebi uma Bíblia, na verdade eu recebi da outra vez que eu vim aqui, e tô buscando agora porque eu não tinha como carregar. Uma Bíblia presbiteriana comentada com a arvorezinha, né? Arvorezinha? Olha aí. Né? Arvorezinha é um símbolo. O colégio que eu estudei a vida inteira tinha arvorezinha. Eu tô levando uma Bíblia com a arvorezinha dessa vez, que o doutor me deu. Mas então, a salvação é um puta mistério. O quê? Entre Jesus e o cara. O doutor, inclusive, na dedicatória que botou na Bíblia, falou: você mudou a minha vida e minha família, eu quero mudar a sua, tá aqui, né? Isso eu não aceite o... Como é que chama? A fé reformada, né? A fé reformada. Não tem pagamento melhor que isso. Rapaz, você só recebe o que você tá aberto a receber, não é isso? Sim. A mesma coisa. Se a gente tá dizendo aqui, ó, rapaz, tá de graça na internet, bote lá, clique no link da bio, lê o livro, faça o treinamento se você não conseguir no Bitcoin sozinho. Mas vai quem quer, não é isso ou não? Quem se salva é o cara, não é isso? Inclusive, ontem, não sei se você assistiu minha conversa lá com o Igor, no Flow, que ele insistia de que a legitimidade das cotas racistas vinha da injustiça inerente do mundo, né? E eu perguntava a ele, você não conhece a passagem do cego que Jesus curou com cuspe e se terra? Ele é cego porque ele pecou ou ele é cego porque os pais dele pecaram? É um fato que existem maldições hereditárias, né? Mas no caso dele, não foi maldição hereditária. Jesus é claro, né? Ele é cego porque é a salvação dele ser cego, senão ele não testemunharia quem eu sou, não é isso? Sim, é verdade. E ele não só testemunhou para si, como ele testemunhou no templo, não é isso? Pro sinédrio judaico, né? Eu acredito que aconteceu a mesma coisa com sua filha. Quantas milhares de pessoas não melhoraram a sua vida e tudo mais devido ao problema que ela teve, né? É difícil a gente mensurar quanto mais pessoas não saberiam quem é Lai Ribeiro se não existisse seu programa, por exemplo, né? Eu, pessoalmente, fui profundamente beneficiado por um médico que o senhor teve um contato infinitamente maior que o meu, e inclusive fez uma grande divulgação, né? Que é o Dr. Cícero Coimbra, que inclusive ficou sem CRM. Sim. Ele deixou de ser médico, ele teve que ir ao judiciário, um cara que tem relatos de milhares de pessoas que devem a vida a ele, inclusive eu. Podia estar aleijado agora. Eu estava numa situação que eu não conseguia andar, eu não tinha força de dirigir um carro. Sem o protocolo de Coimbra, os tratamentos reumatológicos convencionais, bicho. Pra mim, o protocolo de Coimbra você viu no meu canal, então, com ele? Eu vi esse em outros lugares. Sim. Mas muitas outras pessoas podem só ter acessado isso através do seu canal, né? Isso? E ter tido todo esse benefício que eu tive, né? Que maravilha. Outra coisa interessante de minha conversa com o Igor ontem é que ele disse que
o Jesus ter ordenado a Dom Afonso Henriques de fundar um reino que levasse Jesus aos povos mais que eles nem sequer conheciam, era uma merda, né? E que qualquer estelionatário diria isso, um charlatão. O que ele está falando aqui, só para deixar claro, o Renato ele deu uma participação ontem, a gente está falando, né? Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, onde ele fez uma frase impactante, né? Que levar a palavra de Jesus pelo mundo seria uma merda, né? Porque eles já tinham perdão. Porque o Japão, a Indonésia e essas culturas já não tinham perdão e não tinham valores superiores ao de Jesus. A minha vontade naquele momento era dizer assim... Você acha que um usuário de drogas, um cara que fuma maconha publicamente é tratado como na Indonésia e no Japão? Você já viu como é a cadeia na Indonésia e no Japão? Você já viu como é o sistema criminal da Indonésia e no Japão? Você sabe que falar no sistema criminal da Indonésia e no Japão é uma violação disciplinar e a pena é porrada? Sim. Agora eu não podia dizer isso na casa do cara, né? Cheguei a respeitar, né? Ele tá botando o público dele pra eu... Agora a vontade era fazer essa pergunta pra ele nessa hora, né? Se hoje em dia é assim, imagine quando os portugueses chegaram lá há 500 anos, né? É verdade.